Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na NET, no canal 26, na Multirio e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag. Você que acompanha a gente já está acostumado aí com os minutos que a gente tem no Facebook de ajustes de produção, onde eu dou alguns recados. Mas se você chegou agora, está vendo o Hashtag hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo também. Eu vou te dizer como é que você participa com a gente. Você participa enviando seus comentários, tirando as suas dúvidas, contando a sua experiência através das postagens no nosso Facebook, por isso passa lá se você estiver assistindo a gente pela TV, interage com a gente. Ou se você preferir e quiser mandar as suas questões para a gente ler aqui ao vivo no estúdio, olha, você pode usar o nosso número aí do WhatsApp. Vem para cá e participe, porque essa conversa também quer você, quer te escutar, quer saber como é que você, enfim, lida com o tema que a gente vai discutir hoje aqui no programa. Eu vou te dizer para você, viu? O programa hoje está literalmente de outro mundo, tá fantástico. Olha só. Animais e seres extraordinários, mundos desconhecidos, fórmulas, mapas, elementos, passagens para outras dimensões, viagens no tempo, enigmas, tecnologias fantásticas. Tudo isso faz parte da literatura infantil e juvenil e faz dela um convite à investigação científica. Gêneros como fantasia e terror são aliados da ficção científica na provocação e na motivação pelas ciências ainda na infância. Quem explora todo esse universo com a gente hoje é Naelton Mendes de Araújo, astrônomo da Fundação Planetário da cidade do Rio de Janeiro, mestre em Educação, Gestão e Difusão em Ciências pela UFRJ e especialista em ficção científica. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, Naelton. Muito obrigada. E Gerson Lodge Ribeiro, escritor e antologista de ficção científica e história alternativa, engenheiro eletrônico e astrônomo também pela UFRJ. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, viu? Obrigada. Vamos começar, então, falando sobre esse gênero. A ficção científica é um gênero caracterizado principalmente pela presença da ciência real ou imaginada e o impacto dela numa sociedade, numa comunidade descrita ali naquele texto. Mas quais são os outros elementos que compõem a ficção científica? Bom, a ficção científica, inclusive, é difícil de definir, né? Ela sempre trabalha, como você falou, com uma ciência, mas às vezes até pela linguagem da ciência do que a própria ciência. Tanto que às vezes você vai tocar em um assunto que ainda nem é ciência, uma coisa que foi antecipada demais e tal. Ou uma coisa até que talvez nunca chegue a ser ciência. Mas a linguagem e o tratamento daquele avanço tecnológico, científico, vai ter uma linguagem científica. Então, por exemplo, o H.G. Wells, quando inventa a máquina do tempo, a gente sabe que provavelmente nunca vai existir, né? Tem minhas dúvidas. Mas a linguagem é uma máquina, não é um pó de perlim-pim-pim, não é um armário que você entra, né? Crônica de Nárnia, por exemplo. É uma linguagem de um mecanismo, é uma tecnologia que existe uma linguagem de máquina e de tecnologia. Essa linguagem é que faz aquela história ter... E a motivação da viagem no tempo do H.G. Wells, só para adiantar um pouco, é um pano de fundo para conversar sobre coisas, sobre ética, sobre história. E ficção científica, eu sou muito apaixonado, eu sou totalmente tendencioso para falar de ficção científica. Né? Para mim, a ficção científica, ela sempre vai estar presente, não só como antecipação, mas como até discutindo a atualidade com uma roupagem diferente, uma roupagem tecnológica, científica. Eu acho que a sua pergunta remete até à própria definição do que é ficção científica. Né? Como o Naelton falou, existem quase tantas definições quanto estudiosos de ficção científica como gênero. Né? Então, mas uma das definições que eu mais gosto é a seguinte: a ficção científica é o gênero literário, não só literário, mas também em outras mídias, em que uma narrativa não pode ser contada sem extrapolação científica ou tecnológica. Então, esse elemento de extrapolação seria importante. E também a ficção científica, desde os seus primórdios, ela se debate entre a ficção científica deveria ser um gênero literário didático para ajudar os jovens a aprenderem ciência ou deveria ser um gênero de entretenimento. E a gente percebe que as melhores obras elas conseguem preencher os dois papéis. Também se for só didática, como tentaram fazer no início do século passado, fica uma coisa muito ruim, que isso aí quase que matou a ficção científica no nascedouro dela na década de 20.
Até que alguns editores pensaram, não, as histórias têm que ser bem contadas, têm que ser bem narradas, têm que ser interessantes, têm que ser divertidas. Então, é o lado do entretenimento, né? E também sempre teve uma polaridade. A ficção científica, o papel social, ela deve prever, deve antecipar, ou, ao contrário, deve prever, seria a postura do Júlio Verne, né? E a postura também do Gernsback, que foi um dos grandes editores de ficção científica do início do século XX, ou, ao contrário, como pensava Orwell em 1994, como pensava Huxley no Admirável Mundo Novo, que, na verdade, a gente não deve se preocupar em prever, a gente deve se preocupar, de repente, em prevenir. Né? Você mostra um cenário muito distópico, ó, é melhor que a gente não vá por esse caminho aqui, porque senão o resultado vai ser esse aqui no final. Entendeu? Ó, conversa hoje está de alto nível. Eu, se fosse você, mandava para cá as perguntas, tirava as suas dúvidas, porque a gente hoje, literalmente, vai longe. Quais são os principais temas dessa literatura? Você acabou de falar sobre caminhos possíveis para um futuro, né? Então, se a gente tivesse que listar alguns temas, né, recorrentes da ficção científica, quais seriam os principais temas? Bom, a gente tem viagens, né? As viagens fantásticas que podem ser pelo espaço, pelo fundo do mar, o tempo. Né? O próprio Júlio Verne era que é um dos pais da ficção científica, começou com umas viagens. Né? É um gênero, um tema, né? Viagens por lugares fantásticos ou por lugares que você não... Tem coisas fora do comum, né? Ficção científica não é para falar do dia a dia, né? É para falar de coisas fantásticas, fora do comum. Isso que eu acho que pega o entretenimento, que chama, que fascina, né? Outra coisa também são seres fantásticos, seres inteligentes que não humanos, são extraterrestres ou de até terrestres mais desconhecidos, seres mecânicos, né, mecanismos, inteligência artificial. São tantos os temas que alguns temas viraram meio que chavões, né? São aquela coisa que está sempre ali, que a pessoa fala em ficção científica, pensa em robô, pensa em nave espacial, mas você consegue fazer ficção científica sem robô e sem nave espacial, não é obrigatório. Apesar que tem muito boa ficção científica que fala de robôs, por exemplo, do Isaac Asimov. Isaac Asimov, ele praticamente criou os robôs, né? Os robôs que nunca foram os mesmos depois de Isaac Asimov. Você tem as viagens espaciais, você tem, como a gente está falando, a gente falou de literatura, de livros, mas também tem a mídia, a televisão, o gibi, você tem... Jogos, atualmente. Tem o cross-mídia, né? Aquilo que sai a partir dali, né? O cinema, né? Às vezes, quando você vai no filme, você pergunta, você vai ver, esse filme é baseado num livro? Né? E é aquela coisa de... Eu, por exemplo, mas eu sou chato, eu gosto de ver o filme tendo lido o livro antes, né? Para não ter... Aí quando eu vou ler o livro, é diferente e tal. Né? Mas são muitos temas, então eu acho que alguns temas são temas que são importantes na ciência, como hoje em dia não é absurdo você dizer que a ciência está se perguntando se existe vida lá fora, procurando mesmo. Teve uma época que isso já era meio fantasioso. Né? Tem um filme famoso que é O Contato, que é baseado num livro do Carl Sagan, em que a personagem principal procura vida inteligente lá fora e ela é tratada como maluca. Né? Então tem vários temas. Né, que pode... Não, e essa personagem principal é baseada numa cientista de verdade, que é uma espécie de homenagem, né? Em que e ela trabalhou realmente a vida dela inteira num projeto SET, que é busca de inteligência extraterrestre. Então, ela inspirou o Carl Sagan, que conhecia pessoalmente essa cientista, escreveu um personagem... Com a Jodie Foster, né? Com a Jodie Foster, exatamente. Eu vi esse filme, Muito bom. Esse filme realmente é bem interessante, é baseado nesse texto. Isso é que eu achava mais incrível, porque a gente que trabalha em televisão, quando você pensa em registro de som, de áudio, de frequência e tal, dela tentar ficar captando esses registros, né? Essas ondas no universo, se tinha algum contato, para mim fazia todo sentido, porque tinha a ver com o universo do meu trabalho, né? A gente aqui está transmitindo para você... Né, pela televisão, esse sinal está indo pelo ar, está indo por cabo, tem muita ciência envolvida. E é interessante quando a gente pensa nisso, né, de como se comunicar com outros mundos, com os recursos que a gente tem. Olha só, dentre os recursos utilizados pelos escritores dessa narrativa estão o uso de profecias, né, viagens fantásticas, como você acabou de falar, sempre tem um cataclisma, sempre tem uma coisa ali, né, para dar no meio do texto aquele momento de... problema e solução, né, que a gente encontra. Desafios e até sabores
totalmente desconhecidos de nós, seres humanos. Por que esses recursos estão tão presentes na narrativa de ficção científica? Porque a ficção científica ela trabalha com diferente. Como o Naelton falou, se fosse, nós fomos pensar, essa narrativa aqui vai passar nos dias de hoje, não vai acontecer nada de extraordinário nesse enredo. Isso a literatura convencional já faz. Então, nós queremos trabalhar com o extraordinário, até porque quando você trabalha com o extraordinário, você pode abordar questões que, de repente, a sociedade não vai aceitar muito bem se você abordar na literatura ou na mídia audiovisual, que é convencional, que não é de ficção científica. Por exemplo, em plena década de 60, quando os Estados Unidos ainda estava pensando em... Não era um apartheid como o da África do Sul, mas havia segregação racial, sobretudo no sul dos Estados Unidos. A série clássica do Star Trek, né, a Jornada nas Estrelas, mostrou pela primeira vez na televisão um beijo entre um homem branco e uma mulher negra. Isso aí, na mídia audiovisual convencional, isso é uma coisa inconcebível. Né? Mas como era ficção científica, não, essa ficção científica se passa no século XXIII, então tá bom. Então você pode abordar questões que são sensíveis, que são delicadas, de uma forma que nenhuma narrativa, que nós chamamos narrativa convencional, que nós, do jargão da ficção científica, chamamos de narrativas mainstream, né? Que as narrativas mainstream jamais terão coragem de abordar. Por exemplo, atualmente, vários escritores de ficção científica estão trabalhando, criticando, nós temos problemas até hoje do racismo na nossa sociedade global atual. Então, nós trabalhamos no futuro com o especismo, que é o preconceito contra criaturas inteligentes de outras espécies. Mas eu não estou falando de racismo em absoluto, estou falando de especismo, que é uma coisa completamente diferente. Falou Star Trek, né? Totalmente Trek. Né? O símbolozinho. Mas isso é interessante, porque enquanto você estava falando que os escritores hoje trabalham com especismo, a primeira coisa que me passa pela cabeça é que, assim, sempre de alguma maneira você tem uma convivência entre diferentes nesse tipo de narração. Você vai ter os conflitos, mas você também tem, né, a parte da colaboração, da ajuda, da amizade sincera. Você até vai para a área de romance também, né? Sim. Inclusive, a sua literatura, você tem bastante nos livros que você escreve, você tem romances e vai em cima humanos e alienígenas. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros, você até trouxe, né? Sim. Tá, pode mostrar. Bom, esse aqui é Xochquetzal, uma princesa asteca entre os incas. Eu não consigo nem pronunciar. Xochquetzal. Xochquetzal. É uma ficção científica que não é a ficção científica convencional. Aqui você não vai ver alienígenas, viagens espaciais ou temporais, você não vai ver inteligências artificiais. É um subgênero da ficção científica que nós chamamos de história alternativa, que se baseia no seguinte: você não se pergunta ao leitor o que será do futuro se nós tivermos viagens espaciais, viagens temporais, etc. E tal. Não, você volta ao passado e você pergunta o seguinte: como seria a América se toda a América tivesse sido descoberta pelos portugueses e não pelos espanhóis? Fossem os portugueses, não os espanhóis, que fizessem contato e avassalassem os impérios Inca e Azteca. Esse livro aqui, basicamente, é a intervenção portuguesa. Portugal domina toda a América, já avassalou os aztecas há uma geração. Os aztecas ajudam os portugueses a intervir na guerra civil do Império Inca, lutando entre dois príncipes incas. Né? A protagonista é a Xochquetzal, que é uma princesa asteca casada com Dom Vasco da Gama. Olha aí, gente. O outro, nome um pouco mais fácil, Octopus Garden. Tá? Qualquer semelhança com a música dos Beatles, do Ringo Starr, não é mera coincidência. Basicamente, é um planeta aquático habitado por golfinhos inteligentes. Os humanos concederam inteligência aos golfinhos. Os golfinhos, como todas as crianças turbulentas e voluntariosas, pediram um planeta só para eles. Os humanos deram um planeta aquático para os golfinhos. Só que sem que os humanos soubessem, aquele planeta possuía uma espécie que já dominava, que era uma inteligência nativa. Então, esse livro é o conflito, contra o conflito entre os golfinhos e os octopus, e a intervenção que os humanos têm que assumir para tentar terminar com a guerra. Né? O outro?
Esse livro, eu costumo dizer, é Histórias de Ficção Científica por Carla Cristina Pereira. Que é seu pseudônimo. Que Carla Cristina Pereira foi um pseudônimo que eu criei em 1995 e que esteve comigo até 2009, quando eu comecei a publicar pela editora Draco, que é a editora que eu estou publicando até hoje. O problema com a Carla Cristina é que ela começou a ganhar mais prêmios literários que eu. Então chegou um ponto que eu fui obrigado a matá-la para poder absorver o currículo dela, a crescer o currículo dela, que estava com mais estrelinhas do que o meu, ao meu próprio currículo. Olha só que interessante. Né? Stephen King fez isso, né? Ele escreveu por muitos anos com pseudônimo. Sim, com vários também. Com vários. Mas... então, isso aqui é uma coletânea de contos. Todos os contos que estão aqui ganharam prêmios literários da Carla, mas não fui eu, foi a Carla. A gente vai colocar nas postagens do Facebook as obras do Lodge para você poder acompanhar. Eu queria conversar com vocês sobre o seguinte, a gente vai fazer agora um recorte indo para a educação infantil, para os pequenos, né? Ali os primeiros anos das séries iniciais da escola. E não tem como olhar para esse momento sem falar de Monteiro Lobato. Então, eu queria trazer aqui para a gente poder ver alguns exemplos, enfim, de Monteiro Lobato. Vamos dar uma olhada nesse universo fantástico que ele apresenta? Aqui, olha, a gente tem o Poço do Visconde. Bom, Visconde de Sabugosa, né, é um boneco feito de sabugo de milho. Ele é um sábio, é gramático, filósofo, cuja sabedoria veio dos livros da biblioteca da Dona Benta, no sítio. Né? E ele tem aquele perfil do sabichão meio atrapalhado, e ele vive entre os livros da biblioteca e entre o laboratório, onde ele faz as experiências dele, né, no sítio. E nesse livro, que a gente mostra agora um trechinho, o Poço do Visconde, eles estão procurando petróleo, né, no terreno do sítio, e aí eu queria chamar a atenção para esse momento aqui que eu acho que é interessante. Olha, o Visconde está perguntando, né, enfim, o Pedrinho está descrevendo o que acontece e fala que a ciência, que o Visconde ele é geólogo, e fala que a ciência que conta a história da Terra, não a terra do mundo, mas da terra-terra, da terra-chão. Ou seja, e aí em outros momentos desse texto, né, você vem trazendo outras questões, mas eu acho interessante, eu queria falar, já que temos dois astrônomos, ou seja, duas pessoas especializadas em terra-planeta, né? Quando você traz uma informação dessa, terra, chão e terra-planeta, né, explicando o que é geologia, num livro de literatura infantil, que universo você apresenta para essa criança? Eu lido muito com crianças, principalmente na escola pública municipal, né? E eles perguntam sempre como é que eu posso estar dentro, eu estou dentro da Terra, como é que eu estou em cima, o pessoal lá embaixo está de cabeça para baixo. E a ideia de um planeta, né, é uma coisa complicada, né? A ideia de, por exemplo, muitos perguntam se estão dentro da Terra, nós estamos dentro da Terra. Não, você não está dentro da Terra. Você está na superfície, eu tento usar a figura. Então, realmente, você ter literaturas que toquem nesse assunto, eu acho que vão preparando a cabeça da criança para enfrentar essa ideia que, aparentemente, né, é difícil a pessoa acreditar olhando ao redor, ela pensa no chão, né? E quando o Visconde está lidando com geologia no solo, né? Como ele entender solo, terra e planeta? São conceitos, aparentemente, para a criança, muito diferentes, né? Então, eu acho que realmente lidar com essas ideias através de livros que, a princípio, não são livros didáticos, são livros de entretenimento, é muito mais fácil de começar a fervilhar ali dentro da cabeça da criança, né? Você leu O Poço do Visconde, né? Li Monteiro Lobato, a obra inteira, a infanto-juvenil do Monteiro Lobato. Né? Li algumas adultas também, mas eu gosto mais dele como literatura infanto-juvenil. Né? Li O Poço do Visconde. A gente estava comentando aqui antes do programa começar, nos 5 minutos ali do Facebook, você foi atrás de um minério quando você leu? Não, tem uma parte ali em que eles começam a perfurar e eles encontram uma espécie de rocha duríssima, que eles se referiam como diabase. Eu pensei, será que esse tipo de rocha existe mesmo? Porque diabase parece coisa meio diabólica, né? Não deve existir uma rocha com esse tipo. Me dei o trabalho, parei a leitura um pouquinho, fui lá no dicionário dos meus pais. Existe uma rocha muito dura, mais dura que o granito, e que todo geólogo, prospector de petróleo, fica apavorado de encontrar um leito dessa rocha, porque você vai ter muito trabalho em perfurar, e no Poço do Visconde realmente não podia deixar, encontram um trecho dessa rocha e a perfuratriz leva um tempão para furar. Entendeu? Então, olha só que interessante, né? A gente está falando de tanta informação científica
num livro para criança. Eu também queria soltar agora um trecho de outro livro do Monteiro, que é da Menina do Narizinho Arrebitado. E esse livro, essa história, né, é interessante porque traz todo o universo do Príncipe das Águas Claras, é o universo, enfim, dos mares, das águas. Se a gente vê ali, você tem o Príncipe das Águas Claras, que é um peixinho, e o besouro junto, que é o conselheiro dele, é o sabichão do Reino das Águas Claras. E a Narizinho está dormindo no jardim, quando eles se deparam com a Narizinho dormindo, sobem no rosto dela e acham que é uma montanha, né? E ali ele está falando, né, já dizendo que o doutor Caramujo receitou que o Príncipe das Águas Claras passeasse por ares do campo. E ele fala que chega ali naquele momento, o príncipe bate com a biqueira do guarda-chuva dele na ponta do narizinho da menina, né? E diz o seguinte: eu creio que é mármore, que esse solo é mármore, né? E num dado momento o besouro vai dizer que o solo é mole, não pode ser mármore. Então, tem uma discussão toda ali sobre o solo novamente, né? Sobre que lugar é aquele, que relevo é aquele. A gente tem a figura do médico, você tem o besouro como alguém que é sábio, e eles mesmos são seres fantásticos, né? Que eu não consigo falar a palavra, você, por favor, ajude a apresentadora, que é o antropomorfismo. Antropomorfismo, né? Então, a gente encontra isso também. Isso não é ficção científica, é literatura fantástica também, mas tem elementos de ficção científica, né? Elementos de ficção científica. E que pode ser usado pelos professores de uma maneira geral para a gente provocar a ciência na sala de aula a partir daí, né? Tem também aqui, olha, a gente vai trazer exemplos de outros livros, tem ficção científica, tem literatura fantástica, mas a gente vai soltar aqui também alguns títulos. Olha, 20 Mil Léguas Submarinas. É o meu preferido. A gente tem... que mais? Além das 20 Mil Léguas, que nós temos aí? Alice, não. Não, ainda as 20 Mil Léguas. Perry Rhodan. Perry Rhodan. Não precisa nem mostrar o resto. Perry Rhodan, pacificador do universo. Então aproveita e conta aí pra gente, para quem está assistindo, esse livro fala sobre... Perry Rhodan é uma série alemã que foi a série mais longeva, tem milhares de volumes. E ela está sendo publicada até hoje, começou na década de 50, e vários autores alemães, cada um escrevia um volume. Eram livros fininhos, umas 100, 120 páginas, que dava para você ler assim em 2 horas, que chegou a ser publicada no Brasil. Quase 1000 desses livrinhos, romancezinhos do Perry Rhodan. Livros de bolso, né? Livros de bolso. De bolso aí. Foi publicado no Brasil pela Ediouro. Olha aí. Eu li muito disso, muito. O que te marcou? Quem não foi viciado em Perry Rhodan não gostou de ver no Brasil. Eu tinha a coleção completa, eu perdi. Agora a gente tem aí Alice. Alice, rapaz, já que traz também um universo fantástico, né? Se a gente for pensar em ciências, você tem química, filosofia, Nárnia, que eu acho que também a garotada hoje em dia lê e gosta das crônicas de Nárnia. Você também tem os seres, né, com formas humanas e tal. Harry Potter que trouxe um mundo da química, eu acho, para essa garotada de agora, né? Que são todos os desafios e as possibilidades de você mexer com os elementos químicos, seres fantásticos também, outras dimensões, passagem no tempo, porque quando ele pega o trenzinho dele e vai para a escola, ele faz ali ele entra, eu brinco que ele não sei, não é num buraco de minhoca, mas ele pega alguma coisa ali para sair do outro lado, uma dimensão né? paralela, talvez. Na verdade, o universo mágico do Harry Potter, ele está bloqueado dos trouxas que não são bruxos por feitiços, né? Harry Potter tem uma importância muito grande porque a garotada voltou a ler e achar isso bacana. Sim. Nós estávamos conversando um pouquinho sobre o YouTube há pouco tempo, né? Vocês têm atualmente os chamados booktubers, que são as pessoas que leem e comentam no YouTube. Fazem resenhas literárias nesse veículo. Harry Potter tem esse mérito de ter trazido essa coisa de ler ser uma coisa legal, uma coisa bacana, a garotada toda lê e meus filhos me apresentaram o primeiro livro de Harry Potter, depois eu superei eles, eu fui ler. Começou a brigar com eles para ler antes deles. Ainda eu tinha, eu ficava, pô, pai, você já leu não sei o quê? E eu li, parei, não li toda a série, porque começou a sair no cinema muito rápido, né? Mas, agora, você falou de 20 Mil Léguas Submarinas.
foi o primeiro livro que eu li por prazer na minha vida. Peguei o livro numa escola, eu estudei escola municipal, na Ilha do Governador. Não tinha biblioteca naquele tempo, nem sala de leitura. A biblioteca eram 3 estantes na sala da diretora, né? Que ir nessa direção já era um negócio difícil, né? E eu me lembro que eu peguei esse livro, era uma versão da Disney, tinha ilustrações da Disney, acho que eram contemporâneos com o filme. De repente. E eu fiquei extremamente apaixonado por 20 Mil Léguas Submarinas. É um livro que, sabe, a partir dali eu quis cada vez ler mais e mais ficção científica. Chegava na minha mão, é ficção científica? Não é, não quero ver. Fiquei viciado realmente em ficção científica. 20 Mil Léguas Submarinas. E o Júlio Verne... Mas você naquela época não chamava 20 Mil Léguas Submarinas de ficção científica, porque você não tinha nem o conceito de ficção científica. Sabia que aquilo ali é uma coisa que você gostava. Não, eu acho que já tinha um nome, porque a gente tinha... Da televisão já se falava o termo ficção científica. Eu comecei a ler, minha primeira obra de ficção científica que eu li sem saber que era ficção científica, foi do H.G. Wells, foi A Máquina do Tempo. Que são os 2 pais da ficção científica. A gente brinca que a ficção científica tem uma mãe, Mary Shelley, autora de Frankenstein, né, seminal, e 2 pais. Jules Verne, que é o pai mais velho, 20 Mil Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra, que eu prefiro Viagem ao Centro da Terra, e H.G. Wells, que é A Máquina do Tempo, O Homem Invisível, Guerra dos Mundos. E diz que os 2 pais não se davam muito bem. Tem aquela história famosa, né, de que... O Jules Verne falou se referindo ao Wells. Ele mente. Os enredos dele não são cientificamente plausíveis, estão tudo errado. Olha isso, gente. Aí estava surgindo, de certa maneira, 2 linhas, né? A ficção científica que a gente chama de hard, que é mais presa na ciência, né? E a outra mais pensa assim, livre, né? Verne e o Wells, os 2 pais. O Verne tem aquela perspectiva mais didática. Sim. A especulação científica dele não avança muito, porque ele fala em balões, mas balões já existiam. Ele fala em submarinos, mas submarinos já foram usados na Guerra de Secessão norte-americana, né? E por aí vai. Extrapola, né? O H.G. Wells não. O H.G. Wells no século XIX, uma máquina do tempo. Invasão alienígena. O Homem Invisível. É uma especulação brava mesmo. O Wells não tinha limites, E o Verne queria prever, o futuro. E o Wells, por incrível que pareça, também. Mas o Wells queria prever só na não ficção dele. Ele escrevia como vai ser o futuro na não ficção. A ficção viajava mais do que o Verne. Olha aí que interessante, viu? Acho que hoje a gente tem assunto aberto, inclusive a gente vai continuar com conteúdo sobre o programa de hoje nas postagens. Mas olha só, tem aqui uma pergunta do Leonardo, a gente já está chegando nos 2 minutos finais do programa, acho que já está meio que respondido. Qual a diferença entre ficção e uma ficção científica? Uma distopia, por exemplo, pode ser dos 2 gêneros. Parabéns pelos convidados. Pegando carona aqui, olha, a Nelita Araújo, parabéns ao Naelton pelo incentivo à leitura científica para os nossos alunos da rede pública e do seu trabalho de visitação das escolas. E o Pedro quer saber onde comprar seus livros. Mas a gente tem diferenças aí entre ficção e ficção científica, né? Sim. A gente já mostrou outros. Sim, falamos da questão da extrapolação, né? Que se você não consegue contar uma narrativa sem extrapolação científica ou tecnológica, se você consegue, então essa narrativa não é de ficção científica. Porque a gente também confunde, pode ter uns pequenas pinceladas, pequenos elementos de ficção científica sem se constituir uma narrativa de ficção científica. Né? Agora a gente ainda tem tempo, vou fazer a última pergunta. Olha só, a LEGO, junto com o Instituto de Pesquisas, né, Harry Pools, divulgaram uma pesquisa de que nos Estados Unidos, na China e no Reino Unido, as crianças querem ser blogueiras e vlogueiras, né? Ou seja, 11% lá atrás na lanterna está a opção astronomia. Como é que a gente faz para reverter esse quadro? Tem que ir para Marte. A gente tinha conversado isso aqui, que tinha uma época que todo mundo queria ser astronauta. Eu queria ser astronauta. Sim. Mas estava numa época da corrida espacial, onde que tinha os homens iam para a Lua. E todo mundo pensava que o próximo passo seria Marte. A gente achava, quando chegou na Lua, que Marte fala Lua em 69, Marte em 1980, 85. Só que ninguém percebeu, a gente está todo mundo tão empolgado, Marte é 1000 vezes mais longe da Terra do que a Lua. E a distância não é constante. Às vezes Marte e a Terra estão no mesmo lado do Sol, às vezes estão de lados opostos do Sol. Eu costumo brincar com os alunos, né? Pensa que a sua casa é a Terra. A Lua está no quintal. Sim. Você demorou 4 dias para ir até o quintal e 4 dias para voltar. Lá no final da rua tem a padaria do seu Joaquim. Lá é Plutão. Você demorou 10 anos para mandar um rover, né? Uma coisa assim, não tripulada. O homem não foi... As crianças perguntam, a gente já foi a Marte? Não,
Eles pensam que já foi a Marte. Quando eu olho ficção científica na Sim, televisão, tem tanto filme falando sobre isso que eles atualmente. pensam que aquilo é real. Por exemplo, Perdido em Marte é um excelente filme de ficção científica, bem realista, Bem em vários aspectos. As pessoas pensam que aquilo já aconteceu. Algumas crianças pensam. A criança pensa. E eu explico assim, não. Inclusive, eu acho que para voltar a ter essa coisa, esse apelo do espaço novamente, é necessário que o homem vá a Marte. Se o homem for a Marte, a parte científica eu acho que não é tão importante. Qualquer sonda faz isso. Mas o homem pisando em Marte vai reacender isso. E outras pesquisas mostram também que são duas coisas que as crianças curtem muito, né? Isso, nós que pesquisamos, eu trabalho em museus de ciência. É dinossauros e espaço. Que tem tudo a ver, né? Gente, eu vou ter que encerrar a conversa, porque já falaram aqui que a gente estourou o tempo. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai colocar mais conteúdo, viu, nas postagens. Eu acho o seguinte, perde tempo na visita do planetário não, passa lá e aproveita e lê ficção científica. Muito obrigada aos dois, obrigada por vocês terem vindo. Obrigado, Flávio. Obrigada mesmo. E a você pela companhia e até o próximo Hashtag Educa. Tchau!